Sobre Igor Coronado e mais uma especulação de que ele pode jogar no São Paulo. Preciso te atualizar também sobre Romarinho livre no mercado. Aquele ex-atacante do Corinthians está livre para assinar com quem bem quiser. Preciso te atualizar também sobre o São Paulo. Lautaro Dias pode virar reforço do tricolor? As últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Cuéllar, você lembra dele? Volante que fez sucesso especialmente com a camisa do Flamengo e contratado no início dessa temporada pelo Grêmio. Passagem pelo tricolor bastante ruim, só 13 jogos, nenhum gol e uma assistência, tem sido muito mais reserva do que titular e dessa maneira está à disposição do mercado. O Grêmio entende que fez uma contratação equivocada ao fechar com um atleta que havia ficado nos últimos 4 anos na Arábia Saudita entre Al Hilal e Al Shabab. A verdade é que o Cuéllar chegou fora de forma, demorou para se entrosar e quando ficou bem, muito abaixo do restante do nível do time. Não joga há um mês. E se o seu clube buscar um volante experiente, o Cuéllar com 32 anos de idade pode ser uma alternativa. Tenho certeza que o Grêmio não criará dificuldades. Bora falar agora sobre um ex-corintiano livre no mercado. Romarinho, 34 anos de idade, aquele mesmo. Autor de gols super importantes com a camisa do Timão, foi dispensado pelo Al Rayyan do Catar. O clube Qatari anunciou a saída de 3 atletas nas últimas horas. Romarinho, Paulo Vitor goleiro e Brenet, que é um lateral esquerdo estrangeiro. Importante contar que o Romarinho fez apenas 3 partidas pelo Al Rayyan. Ele havia se mudado no meio da temporada do futebol lá no mundo árabe, ele defendia o Neon, que tinha tudo para subir para a primeira divisão. Mas Romarinho tinha feito um tratamento para tentar engravidar a esposa e acabou sendo pego no doping. Para não correr risco de ficar sem o jogador, o Neon decidiu rescindir o contrato de forma amigável do Romarinho, que se mudou para o Al Rayyan, mas não foi feliz no Catar. Só 3 partidas, a última dela em 11 de março, até por isso Romarinho foi dispensado, liberado para buscar um novo clube. Resta saber se o futebol brasileiro é uma possibilidade. Quando da saída dele do Neon, já especularam o futebol brasileiro, mas a mudança pro Al Rayyan foi muito rápida. Imagino que se ele ficar desempregado por algum tempo, devam pintar propostas do futebol brasileiro e eu vou estar aqui para te contar cada uma delas. Combinado? Hora de falar sobre Igor Coronado. Será que o meio atacante do Corinthians pode pintar no São Paulo? Essa especulação que é antiga voltou à tona nesse final de semana com a informação de que Igor Vinícius, lateral direito do São Paulo, interessa ao Timão. Por indicação do Dorival Júnior, o Corinthians já estabeleceu conversas com o lateral, falta um acordo entre os clubes. E aí tem gente sugerindo que o Corinthians poderia ceder o Coronado para ter o Igor Vinícius numa troca. Não há possibilidade alguma de o Coronado virar reforço do São Paulo. O Tricolor entende que um veterano que custa 2 milhões de reais por mês teria pouco acréscimo no elenco do São Paulo e mais do que isso, concorreria com Oscar e Lucas Moura, com a lógica de trazer mais um jogador veterano para uma posição em que você já tem 2 jogadores veteranos e ao custo de 2 milhões de reais por mês, São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras e para contratar jogadores vai precisar abrir mão de outros. Então descartemos qualquer possibilidade de Coronado jogar no São Paulo. O Tricolor hoje prioriza a busca por um centroavante, o Carlos Vinícius é a primeira opção, embora Lautaro Dias do Cruzeiro tenha sido sugerido. Se pintar um zagueiro pode eventualmente existir negociação, especialmente se o Juan Tressoldi não permanecer no Morumbi. Preciso falar agora sobre a chance de Lautaro Dias pintar como reforço do São Paulo. Você lembra dele? Atacante argentino de 27 anos de idade e autor do primeiro gol na vitória por 2-0 do Independente Del Valle contra o São Paulo na final da Sul-Americana de 2022. Não é a primeira vez que o nome do Lautaro é especulado no São Paulo. Até por conta desse gol, em outras janelas ele foi alvo, pelo menos de especulações. Consultei uma fonte são paulina que disse que o Lautaro não é prioridade, mas o fato de o jogador estar de saída do Cruzeiro, ele está fora dos planos do técnico Leonardo Jardim, pode acabar sendo um facilitador. Só para vocês entenderem, Lautaro tem contrato com o Cruzeiro até junho de 2028 e foi comprado por 2 milhões e 700 mil euros. Como não vem sendo utilizado, temporada bem discreta, o Cruzeiro topa inclusive emprestá-lo. Chegaram a especular no Atlético Paranaense, não há possibilidade dessa negociação. Cheguei a perguntar para um dos empresários dele qual que deve ser o destino do Lautaro e a resposta foi, abre aspas, ainda não tem nenhum movimento concreto. Tanto o Cruzeiro
quanto o Lautaro estão aguardando por propostas. O São Paulo tem o Carlos Vinícius como prioridade. Se não houver acordo com o Carlos Vinícius, vai haver a busca por um outro centroavante. O Lautaro nem é tanto centroavante assim, mas poderia ser uma alternativa apenas num segundo momento, e se chegasse sem custos por empréstimo e com os salários pagos parte pelo Cruzeiro. Guardemos cenas dos próximos capítulos, prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês, beleza? A chave para bancar o JJ no São Paulo. O Mensbet está imaginando que o Jorge Jesus poderia chegar ao São Paulo com a ajuda da patrocinadora Master. Eu vou repetir algo que eu tenho informado há vários dias e vocês não estão botando muita fé. Por mais que o CEO da Superbet fale em ajuda, o São Paulo assegura que isso nunca foi debatido internamente. Então o São Paulo desconfia dessa informação. Tá? E eu até postei agora há pouco no meu Instagram, na rede social, que o JJ gostaria de trabalhar num grande do futebol brasileiro. Ele vai dar preferência a um grande. O Flamengo seria um nome mais viável para ele, mas difícil imaginar o Felipe Luiz sendo demitido. São Paulo, Atlético Mineiro, são dois clubes grandes cujos técnicos balançam. Para falar sobre um lateral direito do São Paulo que tem agitado o mercado, Igor Vinícius, fora dos planos do técnico Luiz Beldia e com um contrato só até dezembro, está na mira de 4 times da Série A. São eles o Corinthians, o Santos, o Fortaleza e o Vasco. O Vasco com menos chances, negociações já deram uma travada. Segundo pessoas próximas ao Igor Vinícius, hoje, o favorito para contar com o lateral direito do São Paulo é o Corinthians. Tratativas entre Corinthians e Igor Vinícius e em estágio avançado, embora ninguém no São Paulo tenha sido procurado, pelo menos foi o que eu vi, de uma pessoa super importante do departamento de futebol. A impressão que eu tenho é de que o São Paulo não vai criar muito caso para liberar o jogador, que custa na casa dos R$300 mil por mês e tem tido uma série de lesões, além de não agradar o técnico argentino do tricolor. Se a oferta chegar, é possível que o São Paulo libere sem exigir uma compensação financeira significativa. O Santos era outro interessado, até porque buscam o lateral direito e as tratativas com o Mike do Palmeiras não são tão fáceis. O Igor Vinícius já viveu bons momentos com a camisa do São Paulo, mas perdeu espaço especialmente desde a temporada passada. E no Corinthians em especial, tem alguém que gosta bastante dele, o Dorival Júnior. Dorival e Igor Vinícius trabalharam juntos no São Paulo e a relação entre ambos foi bastante positiva. Só para completar, vale a lembrança de que o Igor Vinícius está tratando uma pancada na lombar que ele sofreu contra o Ceará e ele vai precisar de mais 3 ou 4 semanas para estar recuperado. A promessa é de que ele nem vai tirar esse período de férias para poder estar à disposição assim que o Super Mundial acabar, provavelmente em outro clube de futebol do Brasil. Sobre o São Paulo sondar André Jardine. O São Paulo já sondou André Jardine, mas na saída do Dorival. Isso aconteceu em janeiro do ano passado, quando o Dorival foi para a seleção. Por agora, absolutamente nenhuma sondagem, tá? O Palmeiras tem 3 laterais e ninguém fala. O Mike, o Marcos Rocha e o Jair. Eu também acho um desperdício. Embora o Mike esteja sendo utilizado numa segunda linha, né, mais avançado. Por falar no Mike, hoje surgiu a notícia, foi até o Danilo Lavieri quem publicou, que o São Paulo e que o Santos querem a contratação do Mike. O Santos por conta do Alexandre Matos, que havia trabalhado com o Mike no Cruzeiro e no Palmeiras, e o São Paulo por entender que o Mike seria uma boa solução para a lateral direita. Como o Igor Vinícius está indo embora, e o Cedric é a única alternativa, surgiria essa possibilidade do Mike, tá? Mas eu não estou botando muita fé no São Paulo, não. Está pedindo para falar sobre reforços no São Paulo. São Paulo está em busca de 2 a 3 reforços, um centroavante é prioridade, mas não vai vir ninguém com custo elevado, tá? Qual time tem mais lesões musculares no Brasil? Seria o São Paulo. Todo ano a mesma coisa. Brunão, não lembro qual pessoa de departamento médico de um clube de futebol me mandou uma relação extensa das lesões, um estudo bem legal, bem profundo, cara. E eu lembro que o São Paulo e o Flamengo tinham muita dificuldade, mas eu não confesso que eu não lembro quem mandou até para buscar esse estudo de novo, tá? O Severino Costa está dizendo que o Carlos Vinícius aceitou baixar o salário para fechar com o São Paulo por causa do Lucas Moura, que ligou para ele. Eles dois jogaram juntos nos tempos de Tottenham, tá? Eles formaram uma parceria e tal, mas eu não acho que o Lucas liga pro cara, aceita ganhar menos aí. Não é assim que funciona, né? Mas vou mandar mensagem pro empresário dele. Vamos lá. Vamos ver se o empresário conta alguma coisa pra gente. Peraí.
Você tá bem? Verdade que o Lucas Moura ligou pro cara dos Vinícius? Vamos ver pelo menos se houve esse contato, né? E depois a gente tenta descobrir se houve alguma novidade. Ó, Então é isso, né, família? Ficamos aqui com aquele giro de notícias do São Paulo. Últimas informações atualizadas do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do Tricolor Paulista. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like maroto. Se inscreva no canal, ativa também o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Valeu? E já sabe, né? E ficaremos por aqui. Um grande abraço muito apertado no seu coração. Segue para mais até o próximo vídeo. Tchau, fui!